O Senado aprovou, nesta semana, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estende aos empregados domésticos todos os direitos dos demais trabalhadores regidos pela CLT. Foram 66 votos favoráveis e nenhum contrário. Mas, a partir dessa aprovação, várias dúvidas surgiram e uma polêmica com relação a este assunto, que é a extensão desses direitos, então, a todos os trabalhadores domésticos. Nós vamos tratar do assunto aqui no CBN Goiânia, discutindo a aprovação dessa PEC. E para isso nós convidamos o juiz de direito, Dr. Gesseir Coelho de Alcântara. Dr. Gesseir, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo, bom dia aos ouvintes. E também o nosso outro convidado, o advogado, vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Goiás, Dr. Edson Veras. Dr. Edson, bom dia. Bom dia. Bom, lembrando aos nossos dois convidados e também ao público ouvinte que faço 3 perguntas de forma alternada aos dois convidados e cada um terá o tempo de 2 minutos para responder a cada um dos questionamentos feitos aqui pela produção CBN. Começo com o Dr. Gesseir Coelho. Dr. Gesseir, o senhor como viu a aprovação dessa PEC pelo Congresso Nacional? A PEC que foi aprovada pelo Congresso Nacional, a gente verifica que querem colocar direitos que valem para, no caso, os trabalhadores domésticos. É claro que essa segurança ela é necessária para o trabalhador, seja ele doméstico ou não. Agora, tudo que tem extrema, tudo que vai extremado, tudo que é segurado ao excesso, para mim acaba que prejudica o próprio trabalhador. Porque na prática o que a gente pode verificar é que futuramente muitas pessoas vão se eximir de fazer um contrato com um trabalhador doméstico, por exemplo, em função de tudo que é lhe assegurado. É claro que há necessidade de uma regulamentação, precisa realmente dos direitos, das garantias, mas o que a gente verifica é que muitas coisas que são asseguradas, elas são extremadas. E nesse aspecto eu vejo que o próprio trabalhador doméstico pode ficar prejudicado, caindo, portanto, na informalidade, ou seja, aquilo que hoje tem como segurança maior em termos de lei, amanhã pode gerar uma informalidade, quer dizer, uma contratação por fora, os direitos trabalhistas às vezes sendo pagos de maneira diversa, vindo então, portanto, a prejudicar o próprio trabalhador doméstico. Essa é a minha primeira impressão a respeito da PEC. Bom, eu faço a mesma pergunta ao nosso outro convidado, Dr. Edson Veras, advogado, vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Goiana. Dr. Edson, como o senhor vê a aprovação dessa PEC? Eu vejo com muito bons olhos. O que ocorreu é que em 88, quando a Constituição foi promulgada, os trabalhadores brasileiros, de forma geral, comemoraram o artigo 7º e aqueles 34 direitos que eles tiveram garantidos pela Constituição, mas uma categoria não teve qualquer motivo para comemorar, que foi a dos empregados domésticos, porque a eles esses direitos não foram estendidos. Eu vejo que nesses 24 anos eles permaneceram como uma categoria diferenciada em relação aos demais trabalhadores no tocante aos seus direitos. Agora eles podem comemorar aquela mesma comemoração dos trabalhadores brasileiros de 88. Eu simplifico a questão da PEC dos domésticos da seguinte forma: os direitos que os domésticos passarão a ter são exatamente os mesmos que todos os demais trabalhadores já têm. Não tem essa novidade. A partir de agora, os trabalhadores domésticos terão os mesmos direitos dos demais trabalhadores, afinal também eles são trabalhadores. Quanto à questão da informalidade, esse setor é um dos mais informais que existem. Mais de 70%, na faixa de 70% dos domésticos são informais. Ou seja, a limitação do direito dos domésticos nesses 24 anos, ela não foi capaz de diminuir a informalidade. E essa formalidade vazia, ela é ineficaz. Porque se para o aumento da formalidade for necessário eliminar todos os direitos de uma categoria, resumindo somente em assinar a carteira, essa formalidade é que passa a ser o problema. Então, o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, eu reafirmo, Justiça do Trabalho, saberá resolver essa questão daqueles que não cumprirem a legislação.
Doutor Edson, eu continuo com o senhor para a segunda pergunta. E eu acredito que o grande embate está exatamente nessa questão da informalidade ou da formalidade. Então, o senhor acredita que mesmo com a aprovação da lei agora, isso não significará, de fato, uma maior informalidade para a categoria? Não necessariamente nesse sentido, a minha afirmação. O que eu quero dizer é que esse setor, até hoje, nesses 24 anos, ele permaneceu muito defasado em relação ao direito dos demais trabalhadores. Isso foi suficiente para eles adquirirem a formalidade? Claro que não. Então, a informalidade já é grande nessa categoria. E eles não devem carregar o peso dessa informalidade por conta da limitação dos seus direitos. Se existe tanta informalidade com pouco direito, não é retirando o direito que eu vou resolver o problema da formalidade ou informalidade. O que eu quero é quebrar essa relação de formalidade e informalidade com direito do trabalhador. Os empregadores domésticos também são empregados. E na hora de defender os seus direitos como empregados, qual é a sua postura? Nós precisamos garantir o direito idêntico aos trabalhadores domésticos, os mesmos direitos que outros trabalhadores têm. Isso é questão de justiça social. Eu imagino que se a oneração, o peso que o empregador doméstico ele vai suportar fosse para algo que às vezes a gente não vê retorno, não é? A gente paga tanto imposto e tem que pagar escola particular para o filho, plano de saúde, até que justificaria essa discussão. Mas esses benefícios vão para aquele empregado que prepara a alimentação nossa, que prepara o leito para o nosso descanso. Então eu vejo com muito bons olhos, eu acho que é um resgate muito tardio, de 24 anos, que o legislador ele acabou resolvendo. Tanto que a aprovação ela foi por unanimidade e na Câmara dos Deputados foi por maciça maioria. Eu vou com o doutor GCI Coelho agora. Doutor GCI, o doutor Edson lembrou a questão da justiça social. Como é que o senhor vê essa questão? Eu analiso como jurista, no caso, de modo geral. A gente tem a militância na área jurídica, muito embora eu especificamente na área criminal, mas de qualquer forma a gente tem uma visão ampla do direito. Eu verifico que a questão da justiça social, porque veja bem, quando se fala sobre a PEC do empregado doméstico, eu faço uma comparação, de que, tudo bem, durante 24 anos nós não tivemos uma lei que pudesse dar a garantia ao empregado doméstico. Ele realmente precisa de ter sua garantia. Agora, essa garantia ela veio como uma bomba, veio como um canhão, quer dizer, detonando tudo de um momento, de uma hora para outra, uma situação que durante 24 anos ela poderia ter vindo a conta-gotas. É claro que o empregado doméstico ele tem seus direitos, suas garantias e precisa de realmente ter. Quando se discute, portanto, o problema da PEC das domésticas, o que eu vejo de empecilho é exatamente isso aí, a questão da adaptação, a desinformação, muitas vezes a falta de regras claras, e que pode culminar, portanto, numa consequência imediata de um aumento de procura por parte de diaristas. Ou seja, aquilo que veio para beneficiar a empregada doméstica, que trabalha no dia a dia, quer dizer, tem uma relação de emprego, ela mesma pode vir ser prejudicada em função desse canhão que veio de uma vez através dessa PEC. Essa é a minha avaliação como jurista, até porque eu entendo que lei não resolve problema social, mas ela tem que existir no nosso ordenamento para regular a conduta das pessoas da sociedade. Mas a justiça social também tem que verificar o outro lado da questão, não é somente numa parte. Doutor GCI, eu continuo com o senhor para a terceira e última pergunta, questionando a respeito daquilo que é percebido na lei, como o senhor disse, dessa PEC que está sendo discutida e popularmente está sendo chamada PEC do empregado doméstico. O que poderia ser feito, se a gente imaginar a situação atual do Brasil, o que pode ser feito no sentido de a gente ter uma condição melhor e até mesmo, por que não dizer, de uma lei melhor? O que eu penso é o aspecto
aspecto de que, para e passo, todas aquelas garantias, todos os direitos que, no caso, o empregado doméstico ele tem como direito ser assegurado, como qualquer outro trabalhador, essas situações elas já teriam que ter vindo há muito tempo. Mas como não veio, nesse período e nesse lapso de tempo grande, vir agora dessa forma, como um canhão, conforme eu mencionei, vai causar mais problema. No meu entendimento, teria que ser passo a passo, possivelmente até a conta-gotas, dando esses direitos, dando tempo para que a sociedade possa maturar esse tipo de pensamento, para que então elas não fiquem prejudicadas, porque na realidade o que a gente pode verificar na prática, e é uma constatação que pode ocorrer realmente, é o empregado doméstico ficar prejudicado. Uma lei, portanto, que daria a ele um direito, uma garantia, mas não da forma que veio, detonando tudo de uma hora para outra, num momento quase que de imediato. Doutor Edson Veras, a respeito dessa situação, o que pode ser feito se a gente imagina uma condição de melhorar essa situação que a gente está discutindo? A própria PEC, como lembrou o doutor GCI, talvez a lei não garanta esses direitos efetivos para todos os trabalhadores. O que fazer para que esses trabalhadores que ficaram aí, como o senhor lembrou, 24 anos sem ter esses direitos básicos aí de todo o trabalhador com carteira assinada, o que fazer no sentido de dar essa garantia além daquilo que diz a própria lei? Ou seja, ter a garantia efetiva de cumprimento daquilo que determina esse ordenamento jurídico? Eu imagino que o próprio mercado ele vai regular bem essa situação. Por exemplo, hoje já não é fácil encontrar empregado doméstico, porque com menos direitos, muitos migraram, uns para construção civil. A partir eu mesmo não consegui segurar a minha empregada doméstica, que tinha anos que trabalhava na minha residência, né? Então, é difícil trabalhar bastante tempo e depois não ter fundo de garantia e outros direitos mais, de forma obrigatória. Então, eu imagino que o próprio mercado, ele vai regular essa situação. Aquele que optar por ser diarista, será uma escolha dele. O que eu imagino é o seguinte, em relação a essa mudança, ela não foi repentina. A lei do doméstico, ela é de 1972. Alguns direitos vieram em 2001, em 2006. Para se ter uma ideia, em 2001 o doméstico passou a ter direito ao fundo de garantia, de forma facultativa. Aí eu lembro, ponto facultativo para servidor público. Quem é que vai trabalhar? Ninguém. E fundo de garantia facultativo para doméstico? Também é ineficaz. Agora com a PEC passou a ser obrigatório. Só para se ter uma ideia, até 2006, a empregada doméstica, ela ficou gestante, ela podia ser mandada embora sem qualquer garantia. Em 2006 veio a garantia de estabilidade para a doméstica gestante. Já vieram em evoluções gradativas. Essa própria PEC, ela não surgiu ontem ou mês passado, ela iniciou em abril de 2010, ela foi proposta pelo deputado Carlos Menezes, do PMDB de Mato Grosso. Ela veio tramitando, ia chegar certamente a esse ponto. A sociedade, ela já teve o tempo para se preparar para assimilar essa realidade. Porque o que eu imagino que é mais complicado é manter uma categoria de trabalhador sem qualquer privilégio. Então eu imagino que o mercado vai regular essa situação da formalidade, informalidade, vai ser prejuízo ou vai ser benefício. Da forma que está é que eu acho que é mais prejudicial, porque continua a informalidade, tá? Então 70% do trabalho doméstico é informal, sem qualquer direito. Eu agradeço aos nossos dois convidados, Dr. Edson Veras, advogado, vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Edson, muito obrigado pela gentileza, um bom dia ao senhor. Bom dia, a OAB Goiás está sempre à disposição da comunidade para debater, para discutir os assuntos de interesse. E da mesma forma, juiz de direito, Dr. GCI Coelho de Alcântara. Dr. GCI, muito obrigado pela gentileza de nos atender, um bom fim de semana ao senhor. Muito obrigado e a gente espera que realmente a coisa dê certo, flua e, embora a gente discorde, mas vamos esperar o resultado futuro aí para nós, então, oportunamente, termos um outro debate. Um bom dia. Muito obrigado, Dr. GCI Coelho de Alcântara, juiz aqui em Goiânia.
também participando desse debate hoje, comentando este assunto, então, que é a questão da PEC das domésticas, né, que foi aprovado durante a semana no Congresso Nacional. O assunto sendo discutido com 2 pontos de vista, para que você, ouvinte, tenha também o seu ponto de vista a respeito do assunto debatido aqui na CBN.